Olá, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série explicando o GRO e o PGR com simplicidade. Neste terceiro vídeo nós vamos tratar da metodologia de avaliação, aprender sobre probabilidade, gravidade, aprenderemos também a calcular o risco e a fazer a priorização. Ok? Então vamos lá? Conceito de perigo e risco. Então, reforçando o que nós já estudamos, risco ocupacional, de acordo com o que nós vimos na NR1 e na ISO 45001, é a combinação da probabilidade P de ocorrência ou agravo à saúde e à lesão por um perigo e da severidade de lesão ou agravo à saúde. Lembrando que severidade é sinônimo de gravidade. Na USAS 18 usa muito o termo gravidade, na ISO 45 usa severidade. Eu prefiro usar o termo gravidade, mas se você quiser alterar posteriormente para usar o seu sinônimo severidade, fique à vontade, ok? Então, olha pessoal, a probabilidade ela depende de variáveis, então ela é função das seguintes variáveis: tempo de exposição, frequência de exposição e concentração do agente, ok? Como assim, professor Milton? Imagine que o trabalhador ele entra num ambiente que tem um determinado produto. Cada vez que ele entra lá, ele fica 2 minutos. Então, qual o tempo de exposição? 2 minutos. Só que ele entra lá 10 vezes por dia. Então, qual a frequência de exposição? 10 vezes por dia. Qual a concentração? 10 miligramas por metro cúbico. Então, traduzindo, a probabilidade vai ser função do tempo, 2 minutos por cada evento, uma frequência de 10 vezes por dia e a concentração de 10 miligramas por metro cúbico. É um exemplo para vocês entenderem que você precisa de informações para adequar esta probabilidade, calcular e ter uma noção da probabilidade. Mas como que a gente calcula o risco? O risco ele é um cálculo estimado da probabilidade dividido pelas medidas de controle. O que é que significa? Quanto maior a probabilidade, maior o risco. Mas quanto maior ou quanto mais medidas de controle eu implementar, menor será o risco, porque ele é dividido. Então, existe uma relação de proporcionalidade. O risco é proporcional à probabilidade de ocorrência e ele é inversamente proporcional ao número ou às medidas de controle. O que mais que tem de importante? O risco ele é calculado de uma forma de multiplicar a probabilidade pela gravidade, ou seja, qual a probabilidade de ocorrência e qual a gravidade que eu tenho. Se eu tenho uma gravidade muito grande, é morte, é amputação, invalidez, então a gravidade da ocorrência do evento é grande, então o meu risco é alto. O risco de expor o trabalhador àquela situação é alto. Então nós vamos ter uma forma de calcular. Probabilidade é um evento probabilístico, depende de um percentual, depende da probabilidade de ocorrência, tá? Ok? Quanto maior a probabilidade de ocorrência de um evento, maior o risco também. Então, o risco é proporcional à probabilidade e também proporcional à gravidade da ocorrência, ok? Assim, o risco ele é calculado, ele é um número, ele é um percentual, ele é um valor, ele é uma gradação. Vamos continuar na avaliação de risco. Analisando as normas. Se nós pegarmos aí, de acordo com o item 154421 da nossa NR1, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. Bom, que ferramenta vamos usar? Nós podemos ir para a NBRC 31010 de 2021, que é uma norma de gestão de risco. Lá ela concentra as técnicas para processo de avaliação de risco. Essa norma apresenta 42 técnicas para identificar,
compreender e avaliar todos os riscos. Dessa forma, nós vemos aí que está ampliando o leque de aplicações e detalhes, tanto no contexto de negócio como no contexto técnico. Ou seja, essas normas são aplicadas na gestão, na administração de negócio, mas também são aplicadas no ambiente técnico, que é o nosso caso, para avaliação de riscos ambientais. Então, aqui, ABNT IC 31010 de 2021. Ela possui 150 páginas e contém essas 42 técnicas orientativas e aplicáveis. E agora, professor, o que fazer? Bom, vou dar exemplos de algumas aqui, tá? Daquelas 42 técnicas, nós pegamos 7, tá? Aqui nós temos RASOP, FEMEA, RCA, matriz de risco, análise de cenário, Bullseye, que é o método das barreiras, análise de árvore de falhas. Eu apliquei muito já FEMEA, que é análise de modo de falha e efeito, análise de árvore de falhas, eu também chamo ela de AAF, tá? A detecção de causa raiz, muito legal, são várias técnicas para detecção de causa raiz, utilizo muito na investigação de acidentes essa técnica aqui. Mas para a nossa avaliação, o nosso PGR, diz a própria norma que a organização deve selecionar a ferramenta e a técnica de avaliação de risco que seja adequada ao risco ou circunstância em avaliação. O que nós optamos? O que o Estado de Goiás optou? O que a maioria das empresas tem optado? Para utilizar a famosa matriz de risco. Ela é uma avaliação muito interessante, ela é intuitiva, tá? E é de fácil aplicação. Portanto, nós vamos utilizar esta técnica, matriz de riscos. Vamos entender? Ok, baseado na NBR 14009, Segurança de Máquinas e Equipamentos, a metodologia aplicada respeita o sistema de análise de risco descrito na norma acima, onde, por meio de uma sequência de passos, que é identificação de perigos, estimar o risco, avaliar o risco, elaborar contramedidas e estabelecer um padrão de segurança aceitável ao trabalho. Então, você aplica essa sequência de passos e você está fazendo análise de risco, ok? É uma ação de análise, de identificação, de pensar, de olhar para o problema e avaliar. Não tem como fazer a gestão de risco, a avaliação de risco sem que você faça esta análise, essa avaliação. Bom, da mesma forma, esse resultado vai indicar o que? A prioridade. Então, nós temos aqui uma prioridade para execução e tratamento da não conformidade identificada. Ou seja, você estabelece uma prioridade que é em uma ordem decrescente a partir do valor obtido. Qual que é a matriz que a gente vai usar? A gente chama ela de matriz de categorização de risco. Nós estamos baseando em NR1, que fala que você tem que fazer gestão de risco, PGR, e vai trabalhar probabilidade de severidade, gravidade, e a NR9 faz a avaliação dos riscos ambientais, da metodologia de avaliação. A categorização desse risco vai ser um híbrido entre AIA e HRN, que é o Hazard Rating Number. Isso tudo para dar o quê? Um número para avaliação de risco de acordo com a 14153. Bom, vamos seguindo. Como que a gente vai fazer a categorização? Primeiro, nós precisamos definir probabilidade. Nós vamos chamar de probabilidade de P, né? Essa tabela número 1, está lá no nosso GRO, ela trata da gradação da probabilidade. Então, o que é isso aqui? A classificação da probabilidade visa definir qual chance, né, ou a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ocupacional, seja acidente do trabalho ou doença ocupacional, envolvendo um trabalhador do estabelecimento, decorrente da exposição do fator de risco. Então, traduzindo, precisa ter trabalhador ou trabalhadores expostos a um determinado fator de risco.
e nós vamos estimar qual é a probabilidade disto ocorrer, ou seja, de um evento danoso ocorrer. Nós estabelecemos que a probabilidade pode ser P de pequena, ela vai ter um peso 0,5, M de média vai ter um peso 1, A de alta vai ter um peso 1,5 e extremamente alta que vai ter um peso 2. Estes são os pesos que serão utilizados nas formulações de cálculo. Como que eu vou escolher se a probabilidade é pequena, é média, é alta ou extremamente alta? Nós vamos usar estes conceitos que estão aqui. Este é o critério que você vai fazer aqui, ó, para escolher a probabilidade. Para facilitar, nós vamos começar da extremamente alta até chegar na pequena, ok? Por exclusão, o que não estiver na extremamente alta, não estiver na alta e não estiver na média, é pequeno, ok? Como que eu vou categorizar que a probabilidade é extremamente alta? Você vai avaliar o tempo de exposição. Se ele ficar mais de 50% da jornada, ou seja, mais de 4 horas e 1 minuto exposto àquele agente de risco ou àquele perigo, então a gente diz que a exposição tem uma probabilidade extremamente alta, ok? Agora, se estiver exposto mais de 30 minutos por dia e até 4 horas, ou seja, metade da jornada, a gente diz que ela é alta. Se ele está exposto todo dia a um tempo de aproximadamente 30 minutos, ou seja, menor ou igual a 30 minutos, então nós dizemos que é média. Porém, a gente diz que essa exposição de risco é esporádica ou eventual. Até 7% da jornada de trabalho, que corresponde a 30 minutos. Então, se ele está exposto somente 30 minutos da jornada, a gente diz que ela é média. Agora, se não encaixou em esporádica, média, eventual, pode acontecer ou não, então a gente diz que ela é pequena ou inexistente. Então a gente coloca pequena por extrapolação. A gente parte do maior para o menor até escolher qual que é o adequado, ok? Perfeito? Então é assim que a gente faz a avaliação da probabilidade. Próximo item importante é a gravidade. A classificação da gravidade é definida de acordo com a avaliação dos possíveis danos. Então, são as consequências, né? O que aquele incidente, o que aquele acidente, o que aquilo pode causar no trabalhador, ok? O que aquele fator de risco pode causar no trabalhador. Bom, a gravidade pode ser inexistente, levemente prejudicial ou extremamente prejudicial, ok? Também tem pesos. Se ela for inexistente, é 1. Se ela for levemente prejudicial, o peso é 2. Se ela for prejudicial, o peso é 3. Se for extremamente prejudicial, o peso é 10. Então, aqui está a grande diferença, ok? Mais uma vez, vamos tentar identificar como que você vai categorizar isso lá. Será extremamente prejudicial, tá? Quando provoca incapacidade permanente com perda de membros, órgãos ou funções orgânicas, como queimaduras com mais de 30% da área corpórea, queimadura de cabeça, face, pescoço, região genital, hemorragias, sintomas de choque, ferimentos com perfuração e gravidade, TCE, né? Ou seja, coisa muito grave aconteceu, você vai colocar ela como extremamente prejudicial. Não aconteceu nada que está categorizado, não pode acontecer ou não tem a probabilidade de acontecer nada que está categorizado aqui, você passa a avaliar o que é prejudicial. Prejudicial é danos consideráveis, perda de consciência, queimaduras atingindo mais de 10% do corpo, né? Excluindo
cabeça, face, pescoço e região genital. E se caracterizar aqui, cai para extremamente prejudicial, ok? O que mais? Fraturas em geral, ferimentos com hemorragia, perda de sangue, né? Choque. Sem risco de choque. Se tiver risco de choque, é extremamente prejudicial, ok? Entorse, luxação, grandes articulações ou coluna vertebral, lombalgia, com suspeita de compressão radicular, dano ou doença reversível de qualquer causa, manifestação de intoxicação por produtos de baixa toxicidade, ferimentos causados por animais peçonhentos, aranhas, cobras e escorpiões, você vai caracterizar como prejudicial. Não é prejudicial, você avalia se é levemente prejudicial. Ferimentos leves, superficiais, tais como pequenos cortes, não profundos, pequenas queimaduras de primeiro grau, contusões de partes mole, equimose de pequena extensão, corpo estranho superficial, entorses ou luxações pequenas de articulação, dermatites, ou seja, coisas leves, tá? Se não caracterizou aqui, você parte então para inexistente, que é praticamente inexistente, se possível haver ocorrência com pequenas contusões, sem lesões, escoriações ou arranhões superficiais. Aí você considera ela como inexistente. Entenderam? Então a gente sempre parte do maior para o menor para fazer a seleção. E assim você não erra na sua avaliação. Muito bem. Se eu tenho lá a probabilidade e agora eu já tenho a definição de gravidade, nós colocamos isso numa matriz. A matriz que a gente escolheu é uma matriz 4x4. Eu tenho 4 níveis de probabilidade, 4 níveis de gravidade. A gente colocou as colorações, né? Sempre que for pequeno ou inexistente, a gente tem o verde. Quando for moderada ou leve, a gente tem o amarelo. Quando for alta ou prejudicial, a gente tem a laranjada. E quando é extremamente alta, a gente tem o vermelho. Então, são as probabilidades e as gravidades. E o cruzamento disso também dá uma pontuação. Vamos aqui na definição. A classificação dos perigos é estimada a partir da combinação da probabilidade, está lá na NR1, e da ocorrência do evento, né, de acidente do trabalho, doença ocupacional, ATDO, e o potencial da gravidade, ou seja, a severidade, levando em consideração as medidas de controle existente e avaliação qualitativa. Então, o risco pode ser trivial, T, moderado, M, substancial, S, intolerável, I. Então, e eles estão gradados aqui com as suas cores correspondentes. O tolerável é verde, o moderado é amarelo, o substancial está de alaranjado e o intolerável está de vermelho, ok? Essa é a nossa matriz de risco e a partir daqui nós vamos fazer todas as avaliações de risco para todo e qualquer tipo de agente de risco, ok? Prosseguindo, próximo passo é fazer a priorização. Nós criamos a partir da matriz de risco, uma matriz de priorização. Então vamos ver a definição. A priorização das ações é realizada através da utilização da matriz de priorização de risco. Essa matriz tabela 4, tá? A partir da qual são priorizados os esforços e recursos a serem adotados, ações de prevenção e proteção capazes e suficientes para minimizar os efeitos da exposição ao fator de risco. O objetivo é eliminar, minimizar, reduzir ou controlar o risco nesta sequência, ok? Então aqui nós temos o risco trivial, moderado, substancial e intolerável, ok? Então a pontuação para ser considerado trivial vai ser de 0 a 1, para ser considerado moderado de 1.1 a 2, para ser substancial de 2.1 a 4,5, para ser intolerável
de 4,6 a 99 é considerado intolerável. Ok? A gente chama aqui o tolerável categoria 1, o moderado categoria 2, o substancial é categoria 3 e o intolerável é categoria 4. Tá bom? Assim eu tenho a categorização, grau de risco, categoria de risco 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Nível de ação. O que significa essa coluna nível de ação? Significa saber se você precisa tomar providências ou não. Se o risco é trivial, eu preciso fazer alguma coisa? Não. É o único que não precisa fazer nada. Se o risco é moderado, eu preciso fazer alguma coisa? Precisa. Se ele é substancial? Precisa. Se ele é intolerável? Precisa. Então, aqui é se precisa ou não fazer alguma coisa. E aqui é a prioridade do plano de ação. Se ele é trivial, eu não preciso fazer nada. Mas se eu tiver que fazer, se eu achar que convém fazer, eu tenho prazo de até 1 ano para implementar uma ação trivial. E até mesmo nem fazer nada. Mas eu tenho aí 1 ano todo para mim fazer as atividades que eu julgar necessário. Não é obrigatório, mas se eu julgar necessário que faça, eu tenho 365 dias ou 1 ano. Se o risco é moderado, eu tenho que tomar providência e tomar uma ação em até 180 dias, ou seja, 6 meses. Se eu tenho um risco substancial, eu tenho que tomar providência de fazer alguma coisa em até 90 dias. Agora, se o risco é intolerável, eu tenho 30 dias para resolver o problema. Eu deveria ter resolvido ou paralisar a máquina. Em alguns casos, eu tenho que fazer uma paralisação para resolver. Mas o sistema de priorização estabelece que eu tenho até 30 dias para resolver aquele problema intolerável. Ok? Então, essa é a priorização. E aqui nas orientações, nós temos algumas possibilidades a serem feitas. Ele está te dando uma orientação. Se o risco é trivial, significa que a medida de controle necessária e a priorização é baixa. Então, manter as medidas já existentes, né? Pois já estão configuradas medidas garantidoras da redução total do risco abaixo dos níveis de ação. Então, faz o que tiver de ser feito, que já tem sido feito para manter o risco aqui. Você não tira as medidas de controle, você mantém as medidas de controle. Se o risco for moderado, você vai... Significa, então, que é necessária uma priorização, e ela é média. As configurações médicas garantidoras de redução de risco abaixo dos limites de tolerância, né? Porém, o nível de ação exigindo oportunidade de melhoria, a fim de garantir ainda mais a redução do perigo. Mas aqui, olha que interessante, o que acontece no caso do risco moderado? Tá? Neste caso, a gente diz que a priorização é média, então já estão configuradas medidas que estão garantindo uma redução de risco abaixo dos limites de tolerância, né? Se a média está abaixo dos limites de tolerância, mas eu ainda tenho oportunidade de melhoria, então eu posso aplicar alguma situação para trazer este risco, que hoje é moderado, para o trivial. Essa aqui é a ideia. A gente tem que adotar medidas sempre de melhoria. Mas aí eu tenho 6 meses para fazer isso, ok? Substancial. No substancial, então as medidas de controle e a prioridade é alta. Devem ser adotadas medidas de controle complementares. Aqui não tem solução, tem que adotar medida complementar, pois já estão configuradas medidas garantidoras de redução do risco abaixo dos limites de tolerância, mas de forma parcial. O que acontece? Se eu dormir no ponto aqui, esse risco pode passar a ser intolerável. Nós temos que tomar providências em prazo de 90 dias para garantir esta situação ou reduzir. A proposta é que você reduza esse risco substancial para moderado ou até mesmo para tolerável. E assim você vai aplicando medidas de solução. Agora, se a situação é intolerável, tem muitos casos
nós vamos ter que tomar providência de qualquer jeito. Nós temos que tirar ele da situação de intolerável. Ele não pode ficar aí, ele é intolerável. Então você tem que tomar uma medida, adotar procedimentos que vão reduzir este risco. Você tem 30 dias para trazer este risco para substancial. No mínimo substancial você tem que lançar ele. Ele é intolerável, ele não pode ficar daquele jeito. Medidas devem ser tomadas para resolver o problema. Okay? Então isso aí é a nossa matriz de categorização de risco, tá bom? Bibliografia, a gente usou aí material do Misael Gutmann, né? Método HRN Hazard Rate Number, a partir do principal ferramenta para avaliação de riscos em máquinas, Porto Alegre. Você pode encontrar no site aí neste link, Zelenge Engenharia. Tem também o material do Vitor Costa, que é priorização de ações do PGR, com a matriz de risco AIA, né? Blog do Vitor, você pode entrar por este site, por este link aqui no blog do Vitor. Temos também o Pedro Pereira, Valdir Pedro Pereira, que é gerenciamento de riscos ocupacionais de RO, inventário de riscos. Você encontra no site da RS Data, na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. Está disponível pelo link aí rsdata.com.br, tá? Aqui descreve muito bem essa gestão e como que é feito isso aí, tá bom? Assim, eu agradeço aí, espero que tenha atendido a expectativa. Vocês tenham aprendido aí sobre gestão de risco e aguardo vocês no próximo vídeo aí, que é uma aplicação prática. Até mais!